Giro Metropolitano para você no Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, hoje com foco em Jaboatão dos Guararapes, essa cidade que é tão relevante para o estado e dentro de um contexto metropolitano. Você sabe, Jaboatão é a segunda cidade pernambucana em número de população, no PIB, na arrecadação, polo logístico. Precisamos falar sobre vários temas, em especial hoje sobre a questão da orla, da praia, dos serviços que são entregues à população. E para esse tema, estamos recebendo Francisco Papaléu, que é secretário de Desenvolvimento Urbano e Ambiental na cidade do Jaboatão dos Guararapes. Muito bom recebê-lo aqui, secretário, falar sobre Jaboatão. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Natália, agradeço também ao Sistema Jornal do Comércio e, assim, falar de Jaboatão, para mim, é um tema que me encanta muito. Eu, por mais de 20 anos, morador de Jaboatão dos Guararapes, é, gosto de Jaboatão, são 5 cidades em uma cidade só. Eu sei que o prefeito Mano Medeiros é um técnico, então isso é muito importante, que hoje ele tomou gosto pela política, mas ele é um técnico. E assim ele comanda um secretariado que ele fez as escolhas a dedo, é um secretariado bastante técnico, porque Jaboatão tem muitos problemas, e são problemas históricos, como falei, 5 cidades em uma só, e que merecem atenção todo dia, de segunda a segunda, tanto do prefeito, que é o nosso gestor maior, quanto toda a gestão, os secretários no seu dia a dia. Tem suas peculiaridades, né, secretário? Claro que o senhor está respondendo hoje por desenvolvimento urbano, ambiental da cidade de Jaboatão, mas temos que pensar a cidade dessa maneira macro, né? Eu falava aqui logo no começo, esse polo logístico, importante cidade para o desenvolvimento econômico do estado de Pernambuco, da região metropolitana, e está ao lado do Recife, essa vizinha imediata do Recife. Qual é o desafio, secretário, para fazer que Jaboatão não fique na sombra? Para fazer que Jaboatão tenha, sim, suas potencialidades e chame a atenção para suas propriedades, venha para Jaboatão. No primeiro dia de gestão, o prefeito colocou na sua posse que o desafio era transformar Jaboatão no melhor lugar para se trabalhar e para se morar. Então, o prefeito Mano Medeiros, ele, quando falou isso, ele teve logo a preocupação de colocar que Jaboatão não seja uma cidade dormitório, e que seja uma cidade que tenha atrativo, não só para você morar, mas que lá você desempenhe suas atividades profissionais, que os seus filhos estudem lá, enfim, que tenham uma vida em Jaboatão. Como foi falado aqui, realmente, Pernambuco é o maior polo logístico do Nordeste e Jaboatão é o maior polo logístico de Pernambuco. O que vem por aí, inclusive, em oferta de metros quadrados, e a gente tem essa noção, quando os licenciamentos acontecem em Jaboatão, o que vem é muito importante. Dá a Jaboatão assim, uma dimensão muito grande. Não só na questão do licenciamento, também em andamento de residenciais, moradias, de todas as faixas, sejam elas do Minha Casa Minha Vida, sejam elas fora dos programas sociais. O desafio é muito grande. Jaboatão tem uma área rural hoje de aproximadamente 51% do município, então temos aí muito terreno para que o desenvolvimento chegue, Claro. coisa que não acontece mais em Recife. Em Olinda Recife, também, dá o exemplo, Olinda está Olinda, exato. né, Recife hoje a moda é o retrofit, porque não existe área para construção e expansão. Olinda nem se falar, já fui morador também de Olinda, mas Olinda hoje, que infelizmente, como a gente falou, se transformou numa cidade dormitório. Quando eu falo a cidade dormitório, é um pouco complicado, porque as pessoas só vão para dormir, literalmente, e fazem sua vida e os seus gastos no Recife, tá? Então isso é horrível, porque você não compra no comércio, você não vive o comércio, mas você usa o sistema de saúde do município, usa o sistema de educação do município e fica um custo muito grande, enquanto que você tem uma receita que não está sendo direcionada para o município.
E aí uma das responsabilidades do município é entregar também o lazer, levar esse momento, e aí com acesso gratuito às pessoas, e muitas pessoas, secretário, o senhor obviamente sabe disso, tem a praia como seu espaço de lazer gratuito, democrático, acessível para todos, não é? Basta você passar pela orla que vai ver isso todos os finais de semana, famílias, as pessoas aproveitando, e eu nem estou falando aqui do turista, falando mais do morador, que o poder público tem que propiciar isso, né? Deixar um espaço gratuito, eu repito, democrático, acessível à disposição da população. E Jaboatão, há muito tempo, tem tratado a questão da engorda. Já houve um projeto no passado, um investimento bastante robusto, e nós estamos já ouvindo há certo tempo que Jaboatão agora estuda fazer novamente um processo de engorda, de modificar essa área, porque existiria uma necessidade. Hoje, enquanto secretário dessa pasta que está tratando de desenvolvimento urbano e ambiental da cidade, o senhor vê que essa é uma necessidade urgente, pensar na orla, nessa engorda da faixa de areia ou alguma outra solução. É algo que realmente bate a porta com urgência na sua secretaria e em Jaboatão? Eu diria hoje que não é só uma prioridade de Jaboatão dos Guararapes. Eu diria que é uma prioridade também da gestão da governadora Raquel Lira, e é uma prioridade de gestão, tá? Assim, se a gente ainda puder, eu vou falar de algumas ações da nossa orla, não é? Porque a gente tem que também se reportar aos pontos de ataque tubarão, não adianta a gente ficar se lamentando. Aquele trecho de Piedade ficou estigmatizado, né, secretário? Mas a gente tem que tirar o que tiver de melhor na orla e não ficar se lamentando, porque lá é o habitat do tubarão. Não são eles que invadiram a nossa área, nós invadimos a área deles. Mas hoje, essa prioridade, como eu falava, do governo, da gestão de Mano Medeiros, da governadora Raquel Lira, ela é uma questão metropolitana. Tá? Quando você faz a engorda no trecho do litoral de Jaboatão dos Guararapes, por exemplo, dos nossos aproximadamente 8 quilômetros de orla, você tem um impacto no Cabo, você tem um impacto no Recife, em Olinda. O caminho da água é um caminho muito improvável. Ele muda todo dia, muda de acordo com as correntes. Então, esse estudo, Jaboatão desenvolveu, só para a gente fazer um pouco do histórico, Jaboatão fez uma engorda, aproximadamente em 2013, 2012, 2013, e essa engorda, ela deveria ter sido precedida também com uma estrutura rígida, que se chama enroncamento, para manter a areia que foi colocada na engorda no local, porque as correntes marinhas, elas tiram e mudam a areia de lugar. E como lá atrás realmente deveria ter sido feito em sequência essa questão do enroncamento e não foi feito, nós perdemos grande parte do que foi colocado, o material que foi colocado. Então agora os estudos apontaram que nós precisamos colocar o enroncamento primeiro e logo depois colocar a questão da areia, fazer uma draga. Essa draga, se ela vier só para Jaboatão tem um custo, mas se ela vier para trabalhar para o litoral todo, ela tem outro custo. Para se ter uma noção, essa draga geralmente ela vem de Dubai. Nossa, pelo mar, né? Claro. Pelo mar, navegando, um custo altíssimo. O custo de trabalho dela e o custo de deslocamento quase que são idênticos. E a gente hoje tem uma draga funcionando aqui no porto, não é? Estão fazendo desassoreamento da entrada do porto. Então, se a gente puder, inclusive, aproveitar esse momento dela por aqui, isso barateia bastante. Secretário, antes do senhor avançar, que eu sei que a gente tem muito para explicar dentro desse contexto para quem está nos acompanhando, mas esse termo técnico, o tal do enroncamento, que o senhor apresenta aqui para a gente, para que a pessoa possa visualizar, imaginar, entender o que é esse enroncamento e por que ele precisaria ser feito para começo de conversa, para começo de papo, quando se trata de engorda da faixa de areia. O que é isso? Veja, o enroncamento nada mais do que você colocar pedras, certo? Que elas
evitem que a corrente marinha venha a atuar para levar a areia que foi depositada, não é? Como eu disse, ela muda de lugar. Vou dar um exemplo aqui para a gente. A Coroa do Avião. Quem gosta de ir para o litoral norte, ela está de uma maneira agora, se você for no próximo verão, ela vai estar de outra, há 5 anos ela é de outra maneira, ela já teve prestes a desaparecer. Então, a corrente marinha é que vai junto, digamos assim, com esse deslocamento de areia, ela vai atuar para aumentar ou diminuir. A gente tem lugar em Jaboatão, por exemplo, no litoral, mais lá para o lado de Barra de Jangada, que a gente tem praia agora, numa maré alta, daqui a, digamos, 1 ou 2 meses, em outra maré, a praia vai desaparecer, e que pode ser daqui a 6 meses, a gente detecta, que volta à praia. Então, assim, vai evitar essa mudança. Claro, vai existir um padrão. Exato. Só que os técnicos agora chegaram à conclusão que não adianta você fazer colocar aquelas pedras, você segregar, que você não vai poder caminhar pela praia. Você tem que colocar o enrocamento, fazer o enrocamento e cobrir de areia. Então a praia volta, certo, a ocupar o lugar dela, e a areia cobre essas pedras. Não é? Infelizmente hoje nós, inclusive podemos verificar em Jaboatão, no litoral, mais ali para Candeias e Barra de Jangada, que pedras que foram colocadas para evitar a ação das ondas nos prédios e residências, e estavam cobertas de areia, hoje elas já estão expostas, não é? É até interessante que quem foi que colocou essa pedra aí? Porque ninguém notou que com as ondas, a areia retirada, essas pedras ressurgiram, porque o trabalho lá atrás, tecnicamente, digamos, não detectou isso. Claro. Não é que tenha havido uma falha, não, é porque, volta aqui a dizer, o caminho das marés, quer dizer, o caminho da água, ele é um caminho improvável. Você tem que fazer muitos estudos para chegar a uma, digamos assim, uma reação de segurança realmente que não vai voltar a ocorrer, nem que vai retroceder. E talvez no mundo que a gente vive, no momento que vivemos, seja até impossível projetar para muito tempo, porque com essa realidade da mudança climática, né, secretário, você projeta hoje, e essa degradação, eu vou usar esse termo, do que nós temos enquanto meio ambiente, tem se acelerado com o aquecimento global, com tantos fatores, então você projeta hoje, mas não sabe se vai durar 20, 30 anos. No entanto, o investimento, ele é necessário. A gente sente na fala do secretário que sim, essa é uma prioridade da Prefeitura de Jaboatão, tem que ser feito. Lá naquele momento, lá por 2013, como o senhor bem colocou aqui, localizou para a gente no tempo, Jaboatão saiu na frente, foi pioneiro, largou sozinho, fez a sua engorda, não teve esse trabalho estruturado com as demais prefeituras que estão aí ao seu lado. Aí você pode botar Recife, Jaboatão, que fez o projeto, Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, toda essa estrutura de orla de litoral. E a governadora, de fato, tem debatido esse tema, chamado CONDEP-FIDE, inclusive, colocado isso como uma prioridade. Mas o senhor, enquanto secretário, tem conseguido discutir com o secretário do Recife, secretário de Olinda, Paulista, Cabo, essa interligação entre os secretários, tirando o governo do estado agora, tem acontecido já? Está sendo possível? Bom, como eu falei aqui, o nosso prefeito, né, o Mano Medeiros, ele tem uma visão metropolitana. Tá? Então, ele quando tomou posse agora, realmente, no mandato dele, que antes ele tinha sido vice-prefeito e tinha assumido, ele disse, agora é minha gestão, são 4 anos que eu vou dar resultado para Jaboatão. E nunca vi uma pessoa para trabalhar tanto, viu? Sábado, domingo, e quem tiver pique, que acompanhe. Quem não acompanhar, fica para trás. Sábado, domingo não tem hora, noite e tudo, não tem. Mas o que é que acontece? Ele foi a governadora, porque essa coordenação, ela não pode ser isolada Recife, Jaboatão, Recife e Cabo. É claro que ele o prefeito mantém hoje um bom relacionamento com o Cabo, com
com o prefeito Lula, também mantém com Recife, teve recentemente com o vice-prefeito, mas sempre acontece. Mas essa discussão, ela não pode ser só entre 2 municípios Claro. ou 3, ela tem que ser metropolitana, não é? Então, o que é que acontece? O CPRH tem uma equipe de técnicos, são técnicos brilhantes e tem estado assim muito ao nosso lado. O presidente Anchieta tem sido muito solícito, tá? E acompanha todo o trabalho e, enfim, a gente tem que levar essa discussão no âmbito estadual. A governadora, inclusive, só para a gente fazer um recorte, Jaboatão estava com licitação pronta para iniciar o enroncamento, com recursos garantidos. Recurso próprio. Não, captados. Captados. De emenda e dinheiro de um empréstimo do Finisa. Porém, foi quando foi alertado de que a discussão passaria a ser metropolitana. E está correta a discussão sendo metropolitana. Quando nós fazemos um estudo só para Jaboatão, como eu falei, ele pode impactar. Claro. Então, esse estudo ele pode mudar, não é? Então, nós paramos e temos 2 momentos agora. Primeiro, uma ação emergencial para que evitar que nos pontos, que não são mais do que 6 pontos críticos da nossa orla, o mar não avance mais. Tivemos agora 2 marés, que essas marés elas foram devastadoras e que a gente sabe, a gente tem a noção que nos próximos 3 ou 4 meses não teremos marés iguais a essas 2 que tivemos, nos dá pouco de tranquilidade. Mas não é para ninguém ficar Claro. parado. A gente, a semana passada, teve uma reunião com o CPRH, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Universidade Federal, com os técnicos da Prefeitura, e nessa reunião ficou decidido, e Jaboatão está preparando um plano emergencial. O plano emergencial é você colocar uma proteção naqueles 6, ou eu considero hoje 3 pontos críticos, não é? Em Candeias, não é? Basicamente eles, mais 2 ou 3 pontos críticos, você colocar uma proteção de pedras enquanto você não faz a ação. O projeto completo. Aí vem o problema. Você não pode botar pedra por botar. Você tem que dizer o tipo da pedra, o peso daquela pedra. Se você bota pedras leves, o mar leva, não é? E outra coisa, você quando bota pedra, você tira o acesso, certo? Tira o acesso daquele usuário da praia, como você falou, que vai para o lazer, como você falou, você tira o acesso. Então a gente também está pensando num projeto de colocar escadas. Tá? E nisso o prefeito, inclusive por visitas, notou que algumas escadas lá, elas não duram muito tempo. Então, já está sendo desenhado no nosso setor de projetos do município, na Secretaria de Planejamento, uma escada com madeira de lei, com você botar a parte de ferragem que não seja de ferro, porque enferruja, claro, ou de aço, mas está sendo projetado. É um custo elevadíssimo. Imagina. Se a gente fizer uma escada com um custo normal, de madeira normal, ela não é muito cara. Inclusive, a gente nota que tem bares que fazem o seu acesso, mas quando vem uma maré igual a que eu falei, leva. Então, a gente está estudando fazer esses acessos, porque não é só você colocar uma proteção temporária, que para colocar essa proteção temporária, você também tem que assumir um compromisso de que quando for fazer a engorda definitiva, você vai ter que retirar esse material. Não pode ficar. E aí vou resgatar aqui, para quem está chegando agora, que Jaboatão, lá em meados de 2013, fez a sua engorda, e é natural do processo, de todas as cidades que fizeram isso, que de tempos em tempos, em especial de 5 em 5 anos, você tem que revisitar o projeto. Todas as cidades no Brasil e fora dele fazem isso, você revisita, confere se o mar avançou, não avançou, qual é a realidade de momento. Então, isso está dentro do jogo,
vai acontecer, mas para além disso, o senhor nos falava que Jaboatão começa essas movimentações, recuou um pouco, porque está esperando o governo do estado pensar uma ideia de projeto metropolitano. Ok, mas há uma previsão inicial de algo para atingir o problema de forma emergencial, poderia dizer assim. O que é isso, secretário? Explique para a gente o passo a passo, o que vai acontecer a partir de agora. O que o turista e o morador de Jaboatão deve começar a ver nas praias da cidade? Bom, como nós falávamos, precisamos de uma solução definitiva, isso é fato. Uhum. Não é? Jaboatão fez seu dever de casa, Jaboatão estava pronto para fazer uma licitação, nós já temos a jazida separada e garantida, nós temos todas as licenças, menos a última licença que venceu, ambiental, mas que nós já pedimos a renovação junto ao CPRH, mas não nos cabe agora tomar uma decisão isolada. Assim, então, quando recebemos essa, digamos assim, essa convocação para uma conversa por parte do governo do estado, de que o problema ia ser tratado metropolitano, nós, digamos assim, não é que paralisamos, mas que nós disponibilizamos para o CONDEP-FIDEM e para o CPRH os estudos que nós tínhamos feito. Claro. Eu acho que já adianta bastante. Demais, secretário. Se o governo do estado assim entender que comece a engorda por Jaboatão, já estamos praticamente com 95% do caminho pronto. Não é? Eu recentemente tive com o ex-presidente do CONDEP-FIDEM, André, Sim, e ele dizendo que a governadora tinha dado 2 tarefas a ele, enquanto ele estava no CONDEP-FIDEM, hoje ele é presidente do DR. Uma das tarefas era a questão do avanço do mar no litoral. Sim. Aí vamos lá, Recife, na frente do Atlantic Plaza, anos e mais anos, lá, diariamente, um trator desce, bota pedra, faz a rearmação daquela proteção, que é o que a gente vai tentar fazer agora emergencialmente em Jaboatão, mas anos e mais anos não se toma uma iniciativa para tomar uma solução definitiva. Não existe praticamente praia naquele trecho. Outro, Paulista. Paulista fez uma engorda muito grande há cerca de 15 anos, 10, 15 anos, e recentemente eu tomei conhecimento por um amigo que tem uma casa de veraneio lá no trecho do Janga, que ele não pode mais entrar pela frente. Toda a frente foi destruída. E eu vi recentemente notícias dessa última ressaca, entre aspas, chamam de ressaca, de que realmente se destruiu a parte da orla que tinha sido feita a engorda. Não é? Tem gente, que é o caso até desse amigo, que o vizinho de trás teve que fazer uma abertura no seu muro para ele poder ter acesso pela casa do vizinho. Não estão conseguindo ter. Estivemos recentemente em Itapsuma, lá na entrega do governo do estado, da reforma que vai haver, né? Foi o lançamento da reforma que vai haver lá no pátio de comercialização das marisqueiras e da caldeirada, e lá o ex-prefeito, junto com o prefeito Júnior e o ex-prefeito Zé, reclamaram bastante também dessa última ressaca. Não é só um problema de Jaboatão, dos Guararapes. No entanto, Jaboatão tem saído na frente, já naquela oportunidade, agora novamente, porque, vou até dar um exemplo aqui, secretário, Recife está na fase do estudo agora. Está fazendo estudo, também depois dessas provocações e a compreensão de que é preciso discutir o tema, é claro, mas Jaboatão está com o estudo pronto. Então, Jaboatão novamente sai à frente, entendendo que precisa fazer esse investimento. Então, agora, segura um pouco, né? Bota o pé no freio, espero que vai acontecer em nível regional. Mas e essas pedras que já começam a ser colocadas? Como vai ser esse processo? Bom, em primeiro lugar, a gente não botou o pé no freio. Não. Não. Porque quando a gente recebeu essa sinalização, nós procuramos e nos documentamos, procuramos com CONDEP-FIDEM, claro, e procuramos também CPRH e procuramos também SEMAS a respeito de como ficaria a situação. A situação foi o prefeito Mano, a semana passada, receber a visita
do secretário Daniel Coelho e dele dizer que vai ser uma prioridade da governadora Raquel Lira esse tema do nosso litoral, não é? Então, primeiro ponto, a gente não tirou o pé do acelerador, a gente apenas concorda que o tema tem que ser tratado metropolitanamente. Em segundo lugar, já que não vai ser de imediato, não é? E poderá até ser, se for uma decisão rápida do governo do estado, ou de outra decisão dizendo, Jaboatão, vocês façam, está tudo ok, o projeto de vocês pode ser executado por vocês, aí o prefeito vai realmente, novamente, se mobilizar para que seja feito por Jaboatão. Mas, emergencialmente, a gente não pode, e existe risco. Existe risco de residências, existe risco de prédios, não é? É até uma situação particular, que meu irmão tem um prédio, um apartamento num prédio que hoje é o mais atingido. Sim. E ele me cobra quase que semanalmente qual é a solução. Eu digo a ele sempre que a gente pode dizer, fiquem tranquilos. Estamos E eu digo, fique tranquilo. projetando. A gente não vai deixar chegar a um caso extremo, não é? E os estudos que estão sendo feitos e são apresentados possivelmente a semana que vem ao CPRH para aprovação é de colocação de pedras em torno de 2 a 3 toneladas que elas não serão deslocadas com a maré, por conta do peso, em alguns trechos. E a gente vai procurar colocar no mínimo possível. O senhor falou que são, na sua avaliação, 3 pontos mais críticos. Aí citou Candeias, e nesse momento também falou... Após o conjunto residencial... Quais seriam esses pontos para receber agora? Após o conjunto residencial, eu diria que você inicia os pontos mais críticos, não é? Aí já faz essa colocação de pedras, claro, mediante toda a avaliação do CPRH, os projetos, mas ataca primeiro ali, faz essa colocação das pedras mais pesadas, ok. E aí, no que se avança? Quanto tempo deve permanecer assim? Quais são os prazos? Qual é o próximo passo desse projeto? O próximo passo é a gente ir realmente para a colocação do enroncamento, certo? Que já explicamos o que é. Paralelamente ao enroncamento, a gente tem que ficar fazendo o depósito da areia, certo? Para fazer a engorda. Não adianta eu colocar a areia sem o enroncamento, nem colocar o enroncamento sem sem areia. E tira essa areia de onde, secretário? Tem uma jazida, já está separada, já está, inclusive, a licença paga por Jaboatão. Ela fica perto da pedra, ali no Xarel, certo? No caminho do Paiva, por ali, Sim. certo? E ela já está preparada para, digamos assim, fornecer esse areia, porque a gente também tem que colocar a mesma areia, assim, para ir, sem dizer o material, que foi colocado da vez passada. A gente não pode fazer uma mistura. Inclusive isso tem que ter uma análise ambiental, tá? Então tem que ser da mesma jazida que foi retirada anteriormente, não é? E a gente começa a ter outros problemas. Por exemplo, nós temos uma vocação náutica no Rio Jaboatão ali, e a entrada do Rio Jaboatão ela praticamente está toda assoreada. E há, inclusive, um pedido nosso que haja uma avaliação também daquela areia e da possibilidade, porque ali é um estuário, não é? Do cavalo marinho, peixe-boi, do tubarão, certo? De reprodução. E o que é que acontece hoje? Você, praticamente, até com a maré cheia, você tem dificuldade de navegação naquela região. E que nós temos uma vocação para esportes náuticos, lá no Rio Jaboatão, de marinas, de lazer, que você não pode explorar. Por exemplo, ali no Paiva, a reserva do Paiva, eles têm interesse de fazer, do lado deles, uma grande marina para que a população que mora lá, tudo, possa usufruir assim, de uma maneira dessa parte de esportes náuticos. E está ficando tão bonito lá, tem mudado tanto, o investimento aumentando, né, secretário, no local, ali no bairro. Mas com a foz do rio assoreada, isso é impossível. Claro, inibe. Não é? Por que está assoreada? Como eu falei antes, o caminho
das correntes, o caminho da água é um caminho improvável. Claro. Secretário, claro que são momentos diferentes, é um projeto muito amplo, nós já entendemos isso, que vai se fazendo o que pode ser feito a cada momento, mas atacando o problema, levando essa dignidade, inclusive, nos empreendimentos, né, para quem está preocupado, tem sua casa ou quer realmente curtir a praia. Mas quando a gente fala de valores, hoje é possível fazer uma projeção do que poderá vir a ser investido pela prefeitura, e aí outras fontes, claro, de renda talvez também entram nessa, levando em conta esse projeto mais metropolitano, ou se a prefeitura tinha uma previsão inicial, trabalha com quais números hoje, isso no projeto macro, esse já mais amplo da Engorda, é uma pergunta. E outra questão, nessa iniciativa emergencial da colocação das pedras, o que já vai ser investido agora, secretário, em termos de recurso? Bom, nessa parte emergencial, a gente não tem ainda assim uma noção de números, porque o projeto não está concluído, tá? Mas o prefeito já na questão orçamentária e dessa emergencial, ele já disse que é uma prioridade, tem que ser feito, vai ser feito. Na outra, que é a questão da engorda, certo? Ele já estava previsto, certo? Em 100 milhões de reais. 100 milhões. Nós tínhamos listado, e não demos a ordem de serviço, da parte do enroncamento. A parte do enroncamento foi listado em 17 milhões e alguma coisa. Era previsto para 20 milhões, mas na licitação ela sempre é uma concorrência e diminuiu o preço, foi de 17 milhões e alguma coisa, que nós poderíamos dar a ordem de serviço. Não demos à época, exatamente por uma questão de que nós, como eu disse, concordamos. Essa orientação, não é? Vamos esperar um Exato. Porém, recentemente, o CPRH pediu estudos complementares, inclusive vão ajudar nesse processo metropolitano. Sim, sim. E esses estudos complementares estão orçados em 600 mil reais. Os estudos 600 mil. E que a gente já está preparando a licitação para esses estudos complementares. Nesse caso, é recurso próprio? Serão recursos do Fundo do Meio Ambiente. O prefeito também já disse que dentro do orçamento do meio ambiente a gente desse prioridade para esses estudos. Com esses estudos, Jaboatão termina de fazer todo o dever de casa, tá? E a gente sabe que esse assunto hoje é tratado pelo governo de Pernambuco, não é? Pelo CPRH, pela governadora, como prioridade, como eu falei. A gente não pode ficar atrás de outros litorais, não é? Agora tem que ser tudo feito com muita responsabilidade. Recentemente, no Rio Grande do Norte, em Natal, no Morro do Careca, foi feito todo um processo de engorda, que para quem foi visitar antes de acontecer o que eu considero uma catástrofe, ficou maravilhado a recomposição da praia ali no Morro do Careca. Veio uma grande maré, veio junto com ela uma grande chuva e o trabalho foi todo perdido. Nossa. Todo perdido. Isso dá um alerta de que a gente não pode fazer a coisa, digamos assim, primeiramente, sem uma condição técnica, com estudos comprovados. Segundo, fazer só para cartão postal, porque senão você vai tirar a foto na próxima maré, não é? Numa grande chuva, que junto com a maré a gente perca tudo. Não e aí pode é o ser dinheiro feito. público, o investimento público, Com a certeza. população faz a cobrança, e é claro que o gestor, quando pensa num projeto tão grande assim, que é o quê? Ver a melhora na vida das pessoas, não é? Na melhora, inclusive, ambiental. Agora, secretário Papaléu, tem uma questão que nós precisamos aqui aproveitar a sua presença, que envolve os incidentes com tubarão. Jaboatão ficou marcado, em especial ali na altura da Igrejinha de Piedade, com incidentes recentes, óbito, pessoa que teve membro, não é, decepado. Isso tem um impacto, sim, financeiro, econômico e também para o turismo. Como a sua secretaria, como a prefeitura tem tratado isso? Bom, realmente a gente tem que primeiro levar em consideração um fato. Nós não invadimos o espaço do tubarão. Nós não invadimos o espaço. O tubarão não invadiu o nosso espaço.
Nós é que invadimos o espaço do tubarão. Então, isso é importante que a gente leve em Claro. consideração, não é? Em segundo lugar, a gente não tem condições hoje de colocar rede, grade, sonar. Todo mundo. São tantas ideias que surgiram, Sempre, mas sempre. isso não é possível. Por quê, secretário? É até Veja, importante responder isso para o em ouvinte. primeiro lugar, nós temos no nosso litoral uma grande área de desova da tartaruga. Nós monitoramos, nós temos um núcleo de estudos marinhos em Jaboatão, o NEM. Nós criamos, inclusive, atrás da Igrejinha de Piedade, nós temos o espaço Vida Marinha, que é o Evimar. Lá, quem quiser ir visitar, levar seus filhos, vai Recomendo. entender um Tem pouco. exposição, Tem exposições, vai entender um pouco dessa vida marinha no nosso Perfeito. litoral, não é? Lá, sábados e domingos estamos abertos com biólogos, com tudo. É uma coisa extraordinária lá, esse núcleo. Então, o que é que acontece? Como é que a gente vai colocar proteção e a tartaruga vai desovar? Como? Aí você mexe em todo o Então, ecossistema. você não pode mexer. O que a gente tem que fazer? Nas áreas que tem o ataque, a gente tem que, infelizmente, não ter acesso. Bloqueia para banho. Exato, não ter acesso. Porém, Jaboatão tem áreas com piscinas naturais belíssimas. Não devem nada a pôr de galinhas. A gente explora essas áreas, entendeu? Os turistas vão, gostam. São áreas extraordinárias. Mas a gente não podia ficar parado só nisso, porque na maré cheia você não pode entrar no mar. Na maré seca, você entra nas áreas das piscininhas. Então, nós fomos buscar uma parceria, por exemplo, com o SESC. Tá? O ano passado, o prefeito foi ao presidente do SESC, que é Doutor Bernardo, um jaboatonense. Sim, é verdade. E tem negócios em Jaboatão, foi menino em Jaboatão Centro. Ele, em parceria com a prefeitura, ele implantou um complexo de beach tênis lá, ali todo mundo conhece como a curva do Sesc, não é? Onde tem um dado do Sesc que está sendo reformada agora e tem hoje, eu considero a academia mais moderna do Brasil, uma das com os melhores equipamentos do mundo, que foi implantado lá dentro do Sesc. E que também em breve terá um grande prédio, certo? Com restaurantes, lazer, enfim. Aquela área já tem esse complexo de beach tênis, que qualquer um pode usar, é gratuito. É para a população. Desde que agende, porque a procura é muito grande. Sim. Então, agendou, o acesso é gratuito. Fora isso, o SESC também ministra aulas lá com preços subsidiados ou até gratuitos para os associados do sistema. Secretário, é importante a gente falar isso. Eu sei que nesse momento a gente está tocando em pontos que ultrapassam a sua secretaria, que envolvem várias pastas e a prefeitura como um todo. Mas, por exemplo, aquele trecho de Piedade, ele está com banho proibido, interditado para o banho há muito tempo. Fato é que há muito tempo também nós não ouvimos notícias de pessoas que tentam ultrapassar essa barreira, que tentam ir para a praia mesmo com a proibição. Mas eu pergunto, hoje, nesse horizonte da prefeitura, existe uma possibilidade de, em breve, fazer uma flexibilização, fazer uma liberação ou não? Isso não é cogitado. Veja, Natália, não é, porque é uma responsabilidade muito grande e, como eu disse, aquele é o habitat do tubarão, não é? Aí o que é que a prefeitura faz, não é? Nós retomamos as obras, estavam paralisadas por conta dos recursos da União. O orçamento da União esse ano, por problemas políticos na Câmara dos Deputados, demorou a ser aprovado. A votação, né, secretário? Infelizmente. Então, nós retomamos as obras. Então, o nosso calçadão está ficando um calçadão lindo. Nós vamos dar a possibilidade de você usufruir o nosso litoral de outra maneira. A gente tem que procurar essas alternativas, como eu falei, como o do beach tennis. Fora isso, a gente está estudando outras alternativas. Nós temos já também uma ação social feita pela primeira-dama, Andréia, em que dá a possibilidade das pessoas que tenham alguma deficiência usufruir a praia, certo? Que é você
ter as piscininhas e atividades nas areias. Então, a gente tem que procurar alternativas. A gente não pode hoje, de forma alguma, digamos, disputar com o Tubarão um lugar que a gente sabe que a gente vai perder. O ano passado também a prefeitura fez uma homenagem, colocando um monumento junto do nosso espaço Vida Marinha a Fábio Azim. Fábio Azim foi um grande estudioso do nosso litoral de Jaboatão na questão do tubarão. E ele dizia, essa questão, o que eu falei, a gente não pode disputar, é o habitat do tubarão. Nós é que somos os invasores, não é? Então, hoje nós não temos uma solução viável, nós não temos uma possibilidade de dizer aqui não vai ter tubarão, certo? Lá é o ecossistema deles, é o habitat deles, não é? Infelizmente. E também é da tartaruga, não é? Também é dos outros peixes que estão lá, tudo. Enfim, a gente vai ter que aprender a conviver. Nós sinalizamos constantemente, estamos fazendo manutenção da sinalização. Infelizmente, a questão de você ter pessoas que vão destruir as sinalizações é uma coisa muito frequente. E aí vai lá a prefeitura investir de novo, fazer a reposição. É uma manutenção na nossa orla constante, porque eu vou dizer, infelizmente, a gente nota que não são os moradores, tudo, mas tem pessoas que vão com espírito de destruição. Não é só lá, não. O nome, eu amo Jaboatão, por exemplo, lá da igrejinha, o prefeito essa semana fez um vídeo pedindo à população, por favor, tomem conta disso que é de vocês. Já foi destruído desde que foi implantado pela terceira vez. Meu Deus, lá no PECOM, que é o viaduto, aquele passa da BR-101, o nome também já foi destruído mais de 4, 5 vezes. Não é? A gente tem que ter a noção de que aquilo é nosso. Com certeza. Não é? A gente tem que zelar pelo que é nosso. Mas a gente sabe que o nível de consciência em breve vai assim, atingir o coração da população, que a gente tome conta do que é nosso. A cidade é de todos e por isso também é importante que o cidadão saiba o que está sendo feito, os planos, os projetos. E o senhor pode explicar muito bem isso aqui para a gente hoje no Giro Metropolitano. Espero que possamos nos encontrar em breve, atualizando todo esse processo de discussão da orla, com boas notícias, com investimento, com obra acontecendo. Então volte sempre aqui ao programa. Secretário, muito bom recebê-lo. Obrigada pelas informações e até a próxima. Eu que agradeço, Natália, e vou dizer, voltar ao que eu disse no início. Sim. A gente tem que transformar Jaboatão, aí parafraseando o nosso prefeito, Mano Medeiros, transformar em Jaboatão o melhor lugar para se morar e se trabalhar em Pernambuco, tá? Porque tudo o que é feito em Jaboatão, também vou parafrasear agora o slogan da prefeitura, é feito por amor a Jaboatão. E a consciência da população, mais uma vez aqui chamada. Secretário Papaléu, um abraço, até a próxima. Eu aqui agradeço. E para você que esteve com a gente mais um Giro Metropolitano, até o próximo fim de semana.